Política. 4 conselhos substanciais, à luz da Bíblia. Pastor Carlos Augusto. Graça e paz, povo de Deus, passando para dizer para você que a mensagem que você vai ouvir agora é a parte 2 de Política, 4 conselhos substanciais à luz da Bíblia. Você que ainda não ouviu a parte 1 desta mensagem, está disponível aqui no card. Então, convide alguém, convide um amigo para ouvir esta palavra. Estou certo que Deus vai falar ao teu coração, abençoar a tua vida em o nome de Jesus. E vamos para o vídeo. Deixa-me fazer para você 2 perguntas. Primeiro, quem é o príncipe deste mundo segundo a Bíblia? Resposta: Satanás. Mateus capítulo 4, versículos 8 e 9, Lucas capítulo 4, versículos 6, segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3, primeira epístola de João capítulo número 5, versículo 19, diz que o Senhor deste mundo, o Deus deste mundo, com D minúsculo, o príncipe deste mundo é Satanás. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Segunda pergunta, por que o mundo odeia tanto a Cristo e os seus ensinamentos, ou seja, a Bíblia e a sua igreja? Por que o mundo odeia tanto a Cristo? Por que o mundo odeia tanto os ensinamentos de Cristo, ou seja, a Bíblia? E por que o mundo odeia tanto a sua igreja? Resposta, porque os ensinamentos da Bíblia pregam contra o pecado. João capítulo 15, versículos 18 e 19, João capítulo 17, do versículo 14 ao 16, primeira epístola de João capítulo 4, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que o pecado, a palavra de Deus bate de frente contra o pecado. Jesus deixa isso bem claro. Por isso o mundo odeia vocês, porque vocês estão em mim. E porque estão em mim, porque me pertence, o mundo vai odiar vocês. Cuidado, e eu quero deixar isso bem claro aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, em sua segunda carta à igreja em Tessalônica, capítulo 2, versículos 3, 4, 7 e 9. Cuidado com o homem do pecado. Cuidado. Quem é o homem do pecado? Aquele que se opõe e se levanta contra Deus e a sua igreja. Então, todo que se opor à igreja, todo que se levantar contra Cristo, é o homem do pecado. E o homem do pecado aqui na Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, a sua carta à igreja em Tessalônica, é o anticristo. Você precisa tomar cuidado quanto a isso. Perceba que alguém que obedece à palavra de Deus, além de sua mente mudar, muda também o seu caráter. Ora, se ele muda a maneira de pensar, também a sua vida vai mudar. Efésios capítulo 4, versículos 22, 24, 25, 28, 31, 32, Colossenses capítulo 3, versículo 9, diz que a minha vida passa a ser moldada na palavra. A minha vida passa a ser parecido com Cristo. Por quê? Porque eu pensei, e porque pensei, me submeti. Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e à medida que eu vou examinando a palavra, à medida que eu vou me alimentando da palavra, a minha maneira de pensar e, consequentemente, a minha maneira de agir vai ser mudada. Então, se você obedece à palavra, primeiro, a sua maneira de pensar vai mudar. Segundo, a sua maneira de agir vai mudar. Efésios capítulo 4, versículos 25, Colossenses capítulo 3, versículo 9 diz: quem mentia, não minta mais. Se você mentia antes de aceitar Cristo, você passa a não mentir mais enquanto está em Cristo. O que muda mais, pastor? Efésios 4, 28 diz: quem roubava, não roube mais. Se alguém um dia roubava, não estando em Cristo, ao estar em Cristo, passa a não roubar mais. Efésios capítulo 4, versículos 31, quem blasfemava, não blasfema mais. E por aí vai. Ou seja, a sua vida é mudada, é transformada pelo poder da palavra de Deus. A terceira coisa que acontece com alguém que obedece à palavra do Senhor, ou seja, ele pratica a palavra. Ele não é apenas um ouvinte esquecido, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do versículos 22. Ele não é alguém que apenas frequenta a igreja, porque há uma diferença de frequentar a igreja e praticar as escrituras sagradas.
Há uma diferença de pessoas que vão à igreja apenas para assistir culto, para aqueles que vão à igreja para participar do culto. Jesus, em João 4, deixa bem claro que Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores tem em todo lugar, mas Ele está procurando os verdadeiros, que o adorem em espírito e em verdade. E não apenas de boca, como disse o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo de número 18, quando diz: filhinho, não amemos apenas de boca e de palavra, mas em ato e em verdade. Portanto, quem obedece à palavra, pratica. João capítulo 14, versículos 15, capítulo 14, versículos 23, diz: quem ama Cristo guarda a sua palavra. Você ama Cristo? Você que é crente, que está aí do outro lado, você que é cristão, você ama Cristo? Então Jesus diz: quem ama guarda a sua palavra. João capítulo 14, versículos 21 diz: quem ama Cristo obedece a sua palavra. Você obedece? Lembra de João 8? No embate que Cristo teve com os escribas e fariseus, e eles diziam lá que eram filhos de Deus. Jesus deixa bem claro: se vocês fossem filhos de Deus, fariam a obra de Deus. Se vocês fossem filhos de Deus, obedeceriam a Deus. Se vocês fossem de fato filhos de Deus, obedeceriam a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, do versículos 22 ao 25, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, quem ama Cristo, pratica a palavra. Então, se você obedece a palavra, 3 coisas vão acontecer com a sua vida. A sua maneira de pensar vai mudar. Segundo, a sua maneira de agir também vai mudar e você vai continuar praticando a palavra. Então, só para lembrar que se seu Deus é Jesus, seu guia é o Espírito Santo e o seu manual de fé e prática é a Bíblia. Você tem Cristo como Deus? Você tem Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida? Se você tem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo é seu guia e Jesus deixa isso bem claro, que ele iria guiar em toda a verdade, o caminho da verdade. Logo, a sua vida deve ser pautada à luz da Bíblia Sagrada. A camisa que você veste, qual é a camisa? Qual é a camisa que você veste? Quais são as ideologias que você defende? Eu pergunto para você, você é mais um daqueles que andam negociando os seus princípios de fé? Você tem se vendido em prol de algo supérfluo apenas para satisfazer o ego de alguém? Ou você se mantém de pé, firme a Cristo, não tem negado a fé e tem pregado e defendido os princípios que a palavra do Senhor defende? Eu vou mais além, deixa eu te fazer uma pergunta. As suas ações enaltecem e enobrecem Cristo? Será que Jesus, à luz da Bíblia Sagrada, está se agradando do que você está fazendo? E eu tenho aqui vamos para o terceiro conselho substancial da palavra do Senhor para o teu coração no que diz respeito ao âmbito da política. Terceiro, tome cuidado com o lobo em pele de ovelha. Eles vêm até nós, diz Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 15. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 19. Eles vêm até nós. E interessante é que Jesus lá em Mateus 7, 15 diz que eles são de dupla personalidade. Por fora parece ovelha, mas não é ovelha, é lobo. Por fora parece ovelha, mas interiormente, disse Jesus, é lobo devorador. Logo, a sua essência é uma essência destruidora. Mateus capítulo 15, versículos 6 e 8. Tiago capítulo 1, do versículos 22 ao 25. Primeira epístola de João capítulo 3, versículos 18, diz que este tipo de pessoa honra a Deus apenas de lábios. Entretanto, seu coração está longe do que ensina a Bíblia Sagrada. As suas ações em Mateus capítulo 7, versículos 15 e versículos 17, segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 2, versículos 1 ao 15, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 ao 5, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 14 ao 18, versículos 22, 23, Tiago 4:4 diz que as suas ações, as ações destas pessoas são de natureza maligna. Por dentro é lobo, a sua natureza é destruidora. Por fora parece ovelha,
anda como ovelha, se comporta como ovelha, fala como ovelha, usa até Bíblia de crente. E Jesus disse, tomai cuidado porque eles vão até vós. 4. Tem aparência de piedade, segundo o apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, Paulo diz que eles têm aparência de piedade, entretanto, eles negam o poder. Então, tome cuidado. Dizem até que são cristos. Em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5, versículos 11 e versículos 24, segunda de Paulo à igreja em Tessalônica 2,9, dizem que são cristos. Ou seja, dizem que será o salvador da pátria. Eu vou salvar a pátria, eu vou regenerar a pátria, eu vou resolver o problema da nação. São salvadores da pátria. Tome cuidado quanto a isso. Uma observação, para que você se mantenha alerta. Jesus mandou eu e você tomarmos cuidado. Mateus capítulo 7, versículos 15. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículos 1. A Bíblia Sagrada nos faz uma recomendação e advertência. No capítulo 7, versículos 15 de Mateus, Jesus diz, tomem cuidado. Na primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 1, Jesus diz, examinai para saber se procedem de Deus. E a palavra lá é examinai, ou seja, à luz da Bíblia Sagrada. Sabe o que está acontecendo nos dias atuais? Falta de discernimento. Como disse Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. Falta de discernimento. Sabe por quê? Lamentavelmente, há uma estatística que diz que apenas 26% dos cristãos leem a Bíblia esporadicamente e apenas 5% desse montante de cristão que está aí, 5% examinam as Escrituras. Não é à toa que Deus, através do profeta Osés, diz que o meu povo perece por lhes faltar conhecimento. O povo até ora muito. O povo até vai à igreja assiduamente. O problema é que o povo examina pouco a palavra do Senhor. Então, como discernir que o que está ali é de Deus? Como entender que o que está ali procede de Deus? Jesus deixa a pista. Jesus manda eu examinar estas pessoas e suas ações. Conhecereis a árvore pelos seus frutos. Examina as suas ações. Observem os seus caráteres. Tomem cuidado. Jesus falou sobre isso. Tem um vídeo no nosso canal que eu gostaria que você desse uma olhada lá. Falsos profetas. Como identificá-lo? Também tem um vídeo no canal da igreja, na qual faço parte, sou pastor, que é justamente o espírito do anticristo nos corredores das igrejas. Tomem cuidado com o espírito do anticristo nos corredores da igreja. Por quê, pastor? Porque o espírito do anticristo já opera desde os tempos antigos. Faça uma observação, olhe na palavra. Segunda carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 2, versículo 7. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18, 19, 22. Primeira epístola de João, capítulo número 4, versículos 1 e 3. Todos esses textos mencionados diz que o espírito do anticristo já está operando. Logo, tome cuidado. João é bem enfático, que ele diz assim, muitos anticristos têm saído pelo mundo e as suas ações são percebidas. Então, tome cuidado, você como cristão. Em Mateus 24, Jesus diz que estes enganariam a muitos. Estes enganariam a muitos. Então, tome cuidado. Eles enganarão a muito. Mateus 24, 11, Apocalipse capítulo número 13, versículos 3, 4 e 8, eles enganarão a muito. Então, tome cuidado. E para terminar, o quarto conselho substancial que eu gostaria de trazer ao teu coração. 4. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu costumo dizer que pastor não decide sobre a vida de ninguém. O pastor dá conselhos à luz da palavra de Deus. Aqui na igreja em que sou pastor, eu tenho uma função de apresentar as verdades à luz da Bíblia, mas os membros aqui da igreja na qual sou pastor são livres para tomar as suas decisões. Não quero e nem pretendo ser senhor das decisões de ninguém, nem sua e nem dos irmãos que estão aqui a congregar comigo. Não tenho domínio e não tenho autoridade nem autorização do Senhor para decidir sobre suas ações. Trago conselhos à luz da palavra de Deus. Oriento cada membro aqui da igreja, assim como eu oriento aos meus filhos. Assim como eu estou fazendo com você. Tome cuidado, abra os olhos.
Você que é cristão, examine a luz das Escrituras Sagradas. Veja o comportamento das pessoas que vêm até você travestido de ovelha, mas, na verdade, são lobos devoradores. Toma cuidado com pessoas de dupla personalidade. Mateus 7,15 fala sobre isso. Respeite e submeta a toda e qualquer autoridade. Romanos capítulo 13 fala sobre isso. Pratique boas obras, ou seja, que o teu caráter venha aflorar. E quando aflorar, as pessoas glorificarão a Deus através de suas ações, de acordo com Mateus capítulo 5, versículo 16. Honre seu pai e sua mãe, como diz a palavra do Senhor, que é mandamento, Efésios capítulo 6, versículos 1 e 2, Êxodo capítulo 20, versículos de número 12. Ore por todas as autoridades constituídas. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículos 1 ao 4. Temos visto nestes últimos dias, lamentavelmente, pessoas criando um ódio pelas pessoas. Não faça isso. Não faça. Não venha denegrir a imagem, macular a imagem de ninguém, ferir a imagem de ninguém. O fato de alguém expor a verdade não significa dizer que é seu inimigo. O fato de eu estar aqui trazendo ou expondo as Escrituras ao teu coração não significa dizer que sou seu inimigo. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16. Porventura me fiz inimigo vosso por expor a verdade? Eu não sou seu inimigo. Volto a reiterar o que eu falei há momentos atrás. O teu inimigo, o meu inimigo, nosso inimigo é o diabo. Ele é o inimigo da humanidade. E nós, como cristãos, à luz da Bíblia, precisamos abrir os nossos olhos e não negociar os nossos princípios de fé. Então, vai aqui alguns conselhos. Primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 15, versículos 33. Selecione as suas amizades. Tome cuidado. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Não ame o seu próximo apenas de palavra. Não ame. Interessante é que o apóstolo João diz assim, ora, se tu não consegue amar o teu irmão que vê todo dia, como diz que pode amar a Deus a quem nunca viu? Eu tenho aprendido que o campo de atuação do meu ministério é o homem, são pessoas. Eu preciso amar as pessoas. Se você não consegue amar o seu irmão que você vê, como? Como? Na prática, como você consegue amar a Deus? Tiago fala da fé sem obras. E o conselho que eu lhe dou à luz da Bíblia é que você pratique a fé também com obras, porque fé sem obras é morta. 8. Ame a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E quero terminar dizendo o seguinte, não sou seu inimigo. Tornei-me, por acaso, inimigo vosso por falar-vos a verdade? Faço minhas palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas 4,16. Respeita a sua opinião e também respeita a sua decisão. Você tem a decisão de votar em quem você quiser. Você pode votar em quem você quiser. Isso não fará de você nem monstro e nem anjo. Não fará de você um demônio, nem um santo. O que eu gostaria que você entendesse é que você, assim como eu, não podemos negociar os nossos princípios de fé, nos quais cremos à luz da Bíblia Sagrada. O que você não pode é querer que eu negocie os princípios que eu creio. Assim como eu respeito a tua decisão e tua opinião, eu gostaria que você respeitasse, porque eu não posso negociar os meus princípios nos quais creio. Já houve um tempo em que eu votei na esquerda, mas ao tomar a decisão de servir a Cristo e viver segundo as Escrituras, eu entendi pela transformação do entender que não posso comungar com tais ações. Não posso. Portanto, vou exercer meu papel de cidadão assim como sempre fiz, votando no que acho mais certo para o Brasil. Votarei nestas eleições, e quero aqui deixar claro que votarei nestas eleições para Bolsonaro 22. Assim como eu respeito a sua posição e a sua decisão, gostaria também que você fizesse o mesmo. Mas, como eu disse, eu não posso negociar os valores, os princípios de fé nos quais creio e nos quais a Bíblia prega, dizendo ser pecado. Então eu não posso. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho aprendido com Jesus que eu não posso ser neutro.
Jesus deixa isso bem claro em Mateus 5,37, ou é sim ou é não. Você não pode dizer, ou está em cima do muro, talvez, quem sabe. Não, ou é sim ou é não. Em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 e 16, ou é quente ou é frio. A Bíblia diz que Deus não se agrada da neutralidade, do meio termo, do eu acho. Ou é quente ou é frio, não pode ser morno. Em Apocalipse capítulo 22, versículos 11, diz, ou é justo ou é injusto. Ou é santo ou não é santo. Então, que você tome a decisão, que você tenha uma escolha e não viva na neutralidade, que você escolha um lado. E se você é cristão, gostaria que você fizesse uma análise sobre suas posições, sobre suas ações, à luz das Escrituras. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe as famílias do Brasil, Deus abençoe a toda e qualquer autoridade constituída neste país, que tenhamos dias melhores para a nossa nação. Sou nordestino com muito orgulho, sou brasileiro de um país que amo imensamente. Deus abençoe a sua família e traga dias melhores para você, para esta nação tão linda, tão maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em o nome de Jesus. Amém.